Olá, meu querido! Seja bem-vindo à nossa terceira aula da Escola de Líderes Módulo 1 do Grupo Agito Jovem Quadrangular. Muito obrigado pela sua presença aqui, você que tem sido perseverante nas nossas aulas. Não desista, porque isso é que faz o diferencial de um grande líder. Você se tornar um grande líder é o conhecimento, é aquilo que você busca, só depende de você. Você se tornar um grande líder só depende da sua capacidade, daquilo que você se esforça para alcançar e conquistar. E hoje o tema da nossa aula é as 4 colunas da célula. Nesse momento nós vamos passar para você uma estratégia daquilo que essa célula pode fazer, sobre 4 colunas, 4 passos que toda célula precisa ter para que possa produzir crescimento, para que possa produzir frutos, para que as coisas venham a dar certo e para que gere multiplicação dentro da sua célula. Então vamos lá, as 4 colunas são essas aqui que estão aparecendo para você. Primeira coluna é esse azul, planejar. Depois nós vamos para a segunda coluna, convidar. Depois a terceira coluna, discipular. E por fim chegamos na última coluna, que é o multiplicar. Cada coluna dessa, querido, representa um mês da sua célula. Então no primeiro mês você vai planejar, no segundo mês da sua célula você vai convidar, no terceiro mês você vai discipular e no último mês você vai multiplicar. Isso dá uma ideia de que cada ciclo produz uma multiplicação da célula a cada 4 meses. Então em um ano a sua célula pode multiplicar até 3 vezes. Uma nos primeiros 4 meses, depois mais 4 e quando finaliza o ano, a terceira multiplicação da sua célula. Imagine só, isso é crescimento, isso é produzir frutos. E nós vamos falar sobre cada uma dessas colunas de maneira individual. Então vamos lá. A primeira coluna é a coluna do planejamento, é o planejar. Quando nós falamos de planejar, nesse primeiro momento é o momento que você vai apresentar a visão para aquele ciclo. É o momento que você vai reunir as pessoas que já fazem parte da sua célula, que estão iniciando esse novo ciclo, aquelas pessoas ou que restaram de uma multiplicação, de uma célula prévia, ou uma célula que está se iniciando agora, e você vai mostrar para elas o que vocês vão fazer, aonde vocês querem chegar, quantas pessoas vocês querem alcançar ao final desses 4 meses, quantas vidas vocês querem ganhar para Jesus, quantos líderes vocês vão produzir, o que vocês vão fazer de células temáticas. É o momento de planejamento geral da sua célula. Nesse momento, é um momento fundamental para que a cada administração, para que a cada célula que aconteça, a cada final de semana que essa célula venha se reunir, você motive os corações, você venha dar entusiasmo a eles a ganhar almas. Queridos, que isso nunca venha a se perder. Esse é um ponto fundamental para que nós venhamos mudar o mindset das pessoas que fazem parte das nossas células, de que as nossas células não são formadas apenas para que nós possamos reunir e para que nós possamos ter comunhão, mas serve com o principal objetivo de ganhar almas. E isso eu já preciso motivar nesses corações. Pessoal, nós vamos nos reunir, mas eu quero que vocês convidem pessoas, eu quero que vocês tragam seus amigos, eu quero que vocês tragam novas pessoas para fazerem parte das nossas células. Desde o primeiro mês, isso precisa ser colocado no coração dos membros que já fazem parte da sua célula. Uma coisa fundamental também é que você organize 4 funções dentro da sua célula. Lembre que um líder ideal é aquele líder que sabe distribuir funções. E você vai puxar as 4 pessoas mais próximas de você, as 4 pessoas que têm maior potencial, 4 líderes de treinamento. E desses 4 você vai dar 4 funções. Um vai ser o seu intercessor. O que é um intercessor? Aquela pessoa responsável pela oração da célula, pelas campanhas de oração. É aquelas pessoas que vai levantar e no grupo da célula falar assim: pessoal, nós vamos fazer a oração por esse propósito, nós vamos fazer a oração por isso na madrugada, 3 horas da manhã, durante tantos dias. É o responsável por fazer a célula orar. Lembre-se que toda célula começa na oração e termina na oração. Segunda pessoa que você vai levantar com função é o levita. Qual é a função do levita? O levita vai organizar o momento do louvor da célula. Não quer dizer que ele vai fazer todos os louvores, mas quer dizer que ele vai organizar as letras das canções, ele vai organizar o repertório, ele vai organizar as pessoas que vão cantar, quem vai tocar, ele vai ficar responsável por tudo isso.
Terceira função que você vai levantar na célula, o secretário. O secretário, querido, ele vai ser responsável por fazer o relatório da sua célula, ele vai anotar todas as pessoas que vieram, quanto deu de oferta, quantas pessoas visitantes estão aqui junto conosco, ele vai pegar o nome de todas as pessoas, ele vai pegar o endereço, o telefone, ele vai ficar responsável por toda a parte burocrática da sua célula. Por quê? Porque muitas vezes o líder pega isso para si e no final de todo mês, querido, você precisa entregar um relatório da sua célula. Se você coloca uma pessoa que já é responsável por isso, ele vai fazer com excelência, ele vai ter tempo, você vai distribuir bem as funções. Então estabeleça um secretário para a sua célula. Quarta função, o servo. Qual é a função do servo? O servo vai ficar responsável por organizar as cadeiras, a distribuição das cadeiras antes da célula, ele vai chegar mais cedo. Ele vai ficar responsável por arrumar após a célula terminar, voltar as cadeiras para o lugar, limpar o espaço. Ele vai ficar responsável pela distribuição do lanche, por arrumar bem o lanche, distribuir os copos. Ele vai ficar responsável por toda essa parte de organização do espaço e daquilo que vai acontecer na célula. Lembre, querido, o servo não é o que vai fazer sozinho, mas ele vai ficar responsável por organizar. Ele vai chamar as pessoas que vão ajudar, ele vai distribuir outras funções com relação à organização da célula. Então, nesse momento, você consegue distribuir a função entre 4 pessoas que vão se sentir muito mais importantes, muito mais motivados. Então, por exemplo, poxa, o meu líder me escolheu para ser o secretário da célula. Então, não vou faltar mais, eu vou dar o meu melhor, eu vou estar motivado para chamar mais pessoas para a célula porque eu faço parte da organização. Então, quando você distribui funções, você tira o encargo de você, líder, consegue fazer com que as pessoas se sintam mais motivadas e faz com que a célula venha crescer, se desenvolver e produzir líderes. Então, é importantíssimo organizar essas funções no primeiro momento. Além disso, nesse primeiro momento que você vai estar ali na sua célula, você vai treinar a dinâmica da sua célula. E quando eu falo dinâmica, não é o momento da dinâmica, mas a dinâmica de, primeiro a gente vai fazer o louvor, logo depois do louvor a gente já vem para a ação de graças, logo depois da ação de graças a gente já vem para o momento da palavra, depois da palavra vem o ofertório, e já treinar o roteiro, para que isso venha ficar na cabeça já dos membros. Sabe por quê, queridos? Quando você começar a convidar os visitantes, a sua célula precisa estar impecável. Não podem ter erros, não podem ter as pessoas pensando, o que vem agora? O que vai acontecer agora? As pessoas, quando chegarem na sua célula, elas precisam ver uma organização impecável, porque nós somos filhos de Deus. E tudo que nós fazemos precisa ser excelente. E com excelência nós precisamos fazer. Então, esse primeiro mês é o momento que você vai treinar para que quando o visitante começar a chegar, ele já encontre uma célula totalmente preparada para tudo aquilo que vai acontecer. Depois do primeiro mês, que é o mês do planejar, nós entramos no segundo mês, que é o mês do convidar. E nesse mês, nós temos uma dica que nós sempre damos para os nossos líderes, uma orientação. A orientação é que cada membro, daqueles que fazem parte já da sua célula, que fizeram parte desse primeiro mês do planejamento, que estavam ali desde o início, escolham 3 nomes de amigos que eles irão convidar para fazer parte da célula. Então imagine só que na sua célula você tem 5 pessoas. Cada pessoa escolhe 3 nomes, nós vamos ter uma lista com 15 nomes, somando as 3 pessoas de cada um dos 5. Nós colocamos esses nomes numa lista e durante o mês a célula vai orar por esses nomes e lançar os convites para essas pessoas participarem da célula. Então cada amigo, cada pessoa que faz parte vai convidar os seus 3 amigos, mas todo mundo vai orar por todos os 15 nomes. Lembre, queridos, que tudo na célula começa na oração e termina na oração. Então você precisa orar por essas vidas e Deus já vai começar a preparar o terreno. Quando chegar no último sábado do segundo mês, no último sábado da segunda coluna do convidar, a célula vai fazer um evento ponte. O que é o evento ponte? É um evento temático que você faz na sua célula. Por exemplo, o sábado da pizza, o sábado do hot dog, o sábado da lasanha, o sábado do chocolate, o sábado de alguma coisa de comer. E nesse momento, vai ser o momento que você vai pescar esses amigos, esses 3 amigos. Sábado, lá na nossa célula, vai ter o sábado da pizza. A pessoa pode até não ir por causa de Deus. A pessoa pode até não ir por causa de Jesus. A pessoa pode até não ir por causa da célula em si. Mas por causa da comida ela vai.
Quem é a pessoa em sã consciência que vai negar uma comida de graça? Então vai ser chamativo, e ela vai chegar, vai ser um evento ponte, que vai fazer uma ponte entre o mundo e a igreja. E aí naquele momento ela vai conhecer as pessoas, vai ser um momento propício para ela fazer amigos, né, com as pessoas que fazem parte da célula. Quando chegar no domingo, no último domingo do mês, todo último domingo no Agito Jovem nós temos nossos cultos temáticos, que são cultos voltados para a evangelização, para ganharmos almas. Existe uma palavra de salvação. Aí você vai falar, esse sábado foi uma bênção, mas amanhã vai ter um culto temático e você já vai convidar esses 3 amigos para vir para a igreja. Quando esses 3 amigos virem para a igreja, que eles verem o rebuliço acontecendo, as pessoas que fazem parte, a multidão de jovens que faz parte do nosso grupo, as pessoas em comunhão, né? As pessoas naquele estado de amizade, ele vai falar, eu quero fazer parte. E aí no final ainda tem uma palavra de salvação. E nós temos todos os elementos para que aquela vida venha a ser salva, para que aquela vida venha a ser alcançada, para que aquela vida venha a receber a Jesus no seu coração, porque ela se sente à vontade e ela sente o prazer de estar naquele ambiente. Então, o primeiro mês é o mês do planejamento. Segundo mês é o mês de convidar, de evangelizar propriamente dito essas vidas. Aí, depois do evangelismo, nós entramos na terceira coluna da célula. A terceira coluna da célula, querido, se chama discipular. E quando nós falamos de discipulado, eu quero que você entenda, em primeiro lugar, que o discipulado ele não termina em um mês. Em um mês a gente não consegue discipular as pessoas. O discipulado ele dura a vida inteira. Então, enquanto você tiver um líder, você está sendo discipulado. Enquanto você for liderado, você está sendo discipulado. Então, dura a vida inteira. Então, esse mês que nós chamamos de discipular é um mês em que nós vamos ensinar as coisas básicas que todo cristão precisa saber. Ler Bíblia, orar, jejuar, né? O que é Santa Ceia, o que é batismo, encontro com Deus. Então esses são os meses básicos. Então nós temos uma coisa que nós chamamos na igreja de escola de crescimento. Todos os novos convertidos, as pessoas que estão entrando hoje na igreja, elas passam pela escola de crescimento, que é lá onde elas vão ter uma aula sobre todos esses conceitos. Acontece na escola bíblica dominical e nós usamos o grid de largada, que simboliza o momento que nós vamos dar largada à nossa vida cristã. Depois da escola de crescimento, nós temos o discipulado 1 a 1, né? Que é o que baseia o modelo MDA. Então, vou ter relacionamento, né? Aquele amigo que trouxe, os seus 3 amigos que aceitaram Jesus, ele vai ser o responsável por estar andando com esses 3 amigos, por estar discipulando, por estar servindo de exemplo, por estar liderando esses 3 amigos. Então, não é o líder da célula, propriamente dito, que vai discipular todos os novos convertidos, mas até no discipulado ele vai distribuir funções para que cada um venha discipular aquele amigo que trouxe para a igreja. E por fim, queridos, o nosso grupo, o Grupo Agito Jovem, ele é especialista em comunhão. É especialista em comunhão em grupo. Nós temos vários eventos. Nós temos o nosso culto de domingo, nós temos a nossa quarta-feira, nós temos a nossa escola bíblica dominical, nós temos os nossos retiros, nós temos os nossos encontros com Deus, nós temos as nossas células, as campanhas, os evangelismos, o pedir dinheiro no sinal. Tudo isso gera muita comunhão. Os jovens em todo o tempo estão juntos. E é esse estado de amizade que faz as pessoas permanecerem na igreja. Sabe, queridos, a nossa experiência é que a maioria das pessoas que vêm para a nossa igreja, elas não vêm em primeiro lugar por causa de Deus ou por causa de Jesus. Primeiro, elas vêm por causa de uma amizade. Primeiro, elas vêm porque elas gostam das pessoas. Primeiro, elas vêm porque elas se sentem bem. Depois, elas participam de um retiro, elas participam de um encontro com Deus. E lá, o Espírito Santo de Deus encontra o espaço no coração dessas vidas, para que ele venha se mostrar. E aí a pessoa acaba ficando por causa de Jesus. Aí ela conhece o Cristo, aí ela alcança o objetivo final. Então muitas vezes o discipulado ele serve como uma ponte de amizade, para que essa pessoa tenha um real encontro com o Senhor Jesus Cristo. Depois desse momento do discipulado, momento do que a pessoa passou pela escola de crescimento, discipulado 1 a 1, da comunhão em grupo, nós utilizamos, né, as ferramentas de célula, escola de crescimento, encontro com Deus e batismo. Nós chegamos na última coluna da célula, que é a quarta coluna, chamada multiplicar.
Nesse último mês, querido, no 4º mês, a célula já cresceu muito, né? Já trouxe outras pessoas, já evangelizou, já consolidou aquelas vidas. Então, nesse momento, eu vou me preparar para uma multiplicação. Lembrem lá da nossa primeira aula, da importância de nós multiplicarmos, dos problemas de nós não multiplicarmos. Nós precisamos multiplicar. Então, como é que é esse último mês? Nesse último mês, dos meus líderes de treinamento, eu vou escolher um, que será o líder que irá assumir a nova célula. Como é que eu faço essa escolha, pastor? Oração. Tudo na célula começa na oração e termina na oração. Depois eu vou ver aquela pessoa que mais se destaca, eu vou ver aquela pessoa que é mais crente, aquela pessoa que é mais comprometida, aquela pessoa que tem um perfil de liderança, e eu vou escolher essa pessoa enquanto líder para que ela venha assumir uma nova célula. Depois que eu escolho, eu faço com que essa pessoa realize nesse mês a célula no meu lugar, líder, né? Então eu falo, a partir de agora você vai conduzir a célula. Nessas 4 semanas desse último mês, esse líder em treinamento que vai assumir a nossa célula, ele vai conduzir a célula. E o líder vai observar, o líder da célula, como é que está sendo os pontos que ele está sendo utilizado, como ele está conduzindo a célula, naquilo que ele pode melhorar, naquilo que está sendo bom. E eu vou fazer o último discipulado, aquele último refinamento daquele líder que está sendo formado. No último sábado, eu vou fazer a unção do novo líder. Vou fazer uma grande festa na nossa célula, da nossa multiplicação, né? Não pode ser um momento de tristeza, precisa ser um momento de muita alegria. E eu vou fazer a unção para que todos possam ver que aquele líder é o novo líder da célula, para que ele venha a ser respeitado, para que as pessoas já venham encontrar nele a posição de segurança de um novo líder que vai assumir essa célula. E por fim, no domingo, querido, a cada 4 meses, no culto Agito Jovem, nós realizamos a festa da multiplicação. E nessa festa, nós apresentamos todos os líderes, todos os novos líderes de célula, aquelas pessoas que estão assumindo novas células. Nós fazemos uma grande unção, uma grande festa, e é um momento extraordinário que nós temos na nossa igreja. E a igreja pode ver quem são esses novos líderes, essas novas pessoas que estão assumindo a sua posição diante da célula. Então, é um momento fundamental. Algo que precisa ficar bem claro para todas as pessoas é como nós vamos fazer a distribuição desses membros. E existem 4 critérios, queridos. Chegou no último sábado, eu vou anunciar quem são as pessoas que vão para a nova célula, quem são as pessoas que vão ficar na célula que ainda existe, né? Primeiro critério é o grau de aproximação. Então, o ideal é que eu deixe junto todas as pessoas que são mais próximas umas das outras, porque isso já facilita a comunhão. Segundo critério que eu utilizo é essa operação com equilíbrio, ou seja, eu não posso deixar uma célula, por exemplo, que tem 15 pessoas, eu não vou deixar uma célula com 10 e outra com 5. Eu vou tentar separar em equilíbrio. Uma célula vai 7 pessoas, outra célula fica 8, para que venha ficar um número proporcional. Terceiro ponto, a distância entre os endereços. Se uma pessoa mora na Zona Norte, fica muito difícil ela participar de uma célula na Zona Sul da cidade. Então, o endereço já vai ser um empecilho. O ideal é que eu deixe a pessoa mais próximo possível da sua casa. E, por fim, o 4º e último critério é o tempo de fé das pessoas. Então, eu não vou deixar aqueles cristãos mais maduros, aquelas pessoas que já estão há mais tempo na igreja, na minha célula, e deixar os mais novatos para outra célula para ter trabalho. Não, eu tenho que separar com equilíbrio. Aqueles que são mais maduros, eu separo, deixo metade para uma célula e metade para outra, para que todas as 2 células venham ser fortes e venham ter a capacidade de crescer novamente e passar por uma nova multiplicação. Amém? Queridos, nesse momento, nós vamos entrar no momento mais importante da nossa escola de líderes. Então, se você está cansado aí na sua casa, eu queria te pedir que você desse uma pausa nesse vídeo, você tomasse uma água, tomasse um café e retornasse depois, para que nós iniciássemos esse momento, porque é fundamental que você entenda isso que eu vou falar, para que você entenda a visão do Grupo Agito Jovem. Amém? Tomou o café? Parou? Tranquilo? Vamos lá. O Grupo Agito Jovem adota uma visão que nós chamamos de modelo 4x4. 4x4 porque nós somos da Igreja do Evangelho Quadrangular e cada líder tem a capacidade de cuidar de 4 pessoas. Então, nós podemos ter 20 mil pessoas, mas um pastor não consegue cuidar de 20 mil pessoas. Cada líder, cada pastor, cada pessoa vai cuidar somente de 4 pessoas na igreja. Vai discipular somente 4 pessoas na igreja. Vamos entender como é que isso acontece. Tudo começa na célula. Imagine só
que nós iniciamos uma célula hoje, nossa célula deu certo, nós passamos pelas 4 colunas da célula e a nossa célula multiplicou. Quando a nossa célula multiplicou, eu abri a célula C1. Eu multipliquei para a célula C1 e mantive a minha célula mãe, né? Metade das pessoas foram para a célula C1, metade das pessoas ficaram na célula mãe. O que acontece? Esse líder que multiplicou, durante 3 sábados, durante 3 finais de semana, ele vai realizar a sua célula. Ele vai realizar a célula mãe, a célula que ele já era líder. Mas um sábado por mês, ele vai sair da sua célula para visitar a célula C1, numa maneira de discipular aquela célula, numa maneira de supervisionar aquela célula. Amém? No momento que ele sair para visitar a célula C1, ele vai deixar um líder em treinamento no seu lugar, para que esse líder em treinamento possa fazer a célula no seu lugar, para que a célula não venha parar. Vamos supor que a célula deu certo novamente, a célula mãe está crescendo, está se desenvolvendo e conseguiu multiplicar pela segunda vez. Quando multiplicou pela segunda vez, ele abriu a célula C2. Quando o líder abre a célula C2, em um final de semana, ele visita a célula C1 para supervisionar a célula C1. No segundo final de semana, ele realiza a sua célula, que ele é líder, a célula mãe. No terceiro final de semana, ele visita a célula C2, que é a segunda célula que ele multiplicou, que é uma célula filha, né, da sua multiplicação. E no quarto final de semana, ele fica na sua célula, realiza a sua célula mãe, porque ele ainda é líder de célula. E quando ele visitar a célula C1 e a célula C2, ele deixa um líder em treinamento no seu lugar, para realizar aquela célula, para não deixar a célula mãe parar, para não deixar que a célula mãe deixe de acontecer. Vamos supor que esse líder deu certo novamente, conseguiu crescer, conseguiu multiplicar e multiplicou pela terceira vez a célula mãe. Quando ele multiplica pela terceira vez, o que acontece? Ele abre a célula C3. No primeiro final de semana ele visita a célula C1, no segundo final de semana ele visita a célula C2, no terceiro final de semana ele visita a célula C3 e no quarto final de semana ele faria a sua célula. Só que pense bem comigo, ele está passando só um final de semana na célula dele, ele já não é mais o líder de lá, ele já está somente supervisionando a sua célula. Então nós consideramos a célula mãe como a célula C4. Nesse momento, esse líder que era o líder de célula, que tinha multiplicado, ele deixa de ser líder de célula e passa a ser o que nós chamamos dentro do grupo os líderes de rede. Qual é a função do líder de rede? O líder de rede, ele não faz a célula, ele supervisiona as suas células. E quantas células o líder de rede consegue supervisionar? 4, porque o modelo é 4 por 4. Então, ele supervisiona a célula C1, a C2, a C3, a C4, cada final de semana em uma célula, acompanhando o crescimento, colocando novas estratégias, fazendo as coisas acontecerem. Só que imagine comigo, imagine só que aquele líder da célula C1 que saiu da minha célula, ele também multiplicou 4 vezes. A partir do momento que ele multiplica 4 vezes, que ele gera 4 filhos, ele deixa também de ser o líder de célula e passa a ser o líder de rede. E vamos supor que o líder da célula C4 também multiplique 4 vezes. Então ele também deixa de ser o líder de célula e passa também a ser o líder de rede. A partir do momento que 2 das minhas células filhas deixam de ser células e se tornam redes de células, eu me torno um líder de área. Por quê? Porque a partir desse momento eu já não consigo visitar todas as células. Eu não consigo supervisionar uma célula a cada final de semana por mês, porque já tem muitas células abaixo de mim. Então agora, a minha função, enquanto líder de área, é supervisionar os líderes de rede. Fica essa estrutura aqui, um líder de área cuidando de 4 líderes de rede e cada líder de rede cuidando de 4 líderes de célula. E o líder de célula cuidando de 4 líderes de treinamento. E o líder de treinamento cuidando de 4 membros. E o membro cuidando de 4 visitantes. Então, cada pessoa cuida de 4. Cada pessoa é responsável por discipular 4 pessoas, por estar em acompanhamento com 4 pessoas. Nessa visão aqui que nós temos de uma área, nós temos que cada rede tem 4 células. E se nós temos 4 redes, nós vamos ter ao todo 16 células formando uma área, queridos. Como está aparecendo aí no seu slide. Agora imagine comigo, imagine que cada célula tem mais ou menos 10 pessoas. Então significa que em cada rede, já que tem 4 células, nós teremos 40 pessoas. Em cada área, como tem 16 células, nós teremos 160 pessoas. Aí eu te pergunto, um líder, um pastor, uma pessoa consegue cuidar de 160 pessoas?
humanamente impossível, queridos. Um líder consegue cuidar no máximo de 10 pessoas, e isso se ele for viver da obra. Mas um líder de área, ele não consegue cuidar de 160, mas ele consegue cuidar de 4 líderes de rede, que cuidarão de 4 líderes de célula, que cuidarão de 4 líderes de treinamento, que cuidarão de 4 membros, que cada membro cuidarão de 4 visitantes. E ao todo nós teremos 160 pessoas muito bem acompanhadas e muito bem cuidadas, sem que ninguém venha morrer por causa do discipulado. O Evangelho deixa de ser um peso. O Evangelho se torna um prazer, porque eu vejo uma multidão de pessoas abaixo de mim, todas sendo bem cuidadas, discipuladas e acompanhadas. Esse próximo slide mostra a estrutura inteira do Grupo Agito Jovem, a estrutura completa do nosso grupo. E aqui, queridos, sempre que eu vejo esse slide, é um motivo de sonho na minha vida. É um momento que eu vejo assim, aonde nós queremos chegar, é a nossa visão além do alcance. Hoje nós temos 400 jovens, mas no futuro nós teremos essa quantidade de jovens acompanhados, discipulados, essa quantidade de líderes. Preste bem atenção, o Grupo Agito Jovem é formado por 4 pastores. Cada pastor, pastor Koga, pastor Val, pastora Kézia e pastora Amanda. A função dos pastores de jovens é cuidar de 4 supervisores de tribo. Cada supervisor de tribo cuida de 4 líderes de tribo. Cada líder de tribo cuida de 4 líderes de área. Cada líder de área cuida de 4 líderes de rede. Cada líder de rede cuida de 4 líderes de célula. Cada líder de célula cuida de 4 líderes de treinamento. E cada líder de treinamento cuida de 4 membros. Se nós formos somar, queridos, todas as funções, nós teremos 4 pastores, 4 supervisores, 16 líderes de tribo, formando as nossas 16 tribos, 64 líderes de área, 256 líderes de rede, 1.000 líderes de célula, 4.000 líderes em treinamento e 16.000 membros. Ao todo, nós seremos mais de 20.000 pessoas, 20.000 vidas, 20.000 homens e mulheres, jovens e jovens, que estarão completamente discipulados e acompanhados. E esse é o nosso sonho. Você que está me ouvindo, você que está assistindo essa aula, você vai fazer parte dessa estrutura. Você um dia vai ser um líder de área, um dia você vai ser um líder de rede, um dia você vai ser um líder de tribo, um dia você vai ser um supervisor, um dia talvez você seja um pastor dentro do nosso grupo, um dia você vai fazer parte dessa história. Mas tudo isso só vai acontecer se nós unirmos os nossos esforços, porque não adianta um líder só ter a visão se os membros da célula não tiverem a mesma visão. Não adianta um líder de tribo estar com a visão se os líderes de área não têm a mesma visão. Todos nós precisamos estar alinhados, e se nós unirmos forças, nós conseguiremos chegar a lugares muito maiores do que aquilo que pensamos e do que aquilo que planejamos. Essas aqui são as nossas 16 tribos. Tribo de Dan, tribo de Efraim, tribo de Hebron, tribo de Manassés, tribo de Filadélfia, Isacar, Ruben, Naftali, Éfeso, Gade, Simeão, Benjamim, Azer, Judá, Levi e Zebulon. As 16 tribos do Grupo Agito Jovem. Nos nossos cultos nós fazemos essas ornamentações aí que está aparecendo, ó, cada cadeira com a cor de uma tribo. Nós distribuímos as tribos em cada um no seu lugar, cada um sabe onde fica o seu povo, a sua célula, faz a sua própria ornamentação, tem a motivação de trazer novas pessoas. Essa aqui é a nossa igreja lotada, querido. Hoje já não existe mais espaço dentro da nossa igreja para a quantidade de pessoas que Deus mandou para esse lugar. E o mais incrível, cada pessoa muito bem acompanhada. Eu não dou conta de cuidar de nenhuma dessas pessoas, queridos. Às vezes eu não conheço as pessoas que estão vindo para a nossa igreja, mas eu sei que tem um líder, um pequeno pastor que está cuidando dele lá na célula, que está cuidando dele lá no pequeno grupo, que está gerando multiplicação, que está fazendo com que essa vida se motive, com que essa vida ela tenha vontade de exercer o seu ministério no reino de Deus. E esse é o nosso convite para você, que você se torne um grande líder e que você faça parte dessa história. Nós ficamos por aqui na nossa aula de número 3 e eu te espero na nossa 4ª e última aula na próxima semana. Que Deus te abençoe e tchau, galera!